África tradicional. Chegamos ao fim do carnaval. E que carnaval maravilhoso! Pelo menos as escolas de samba do Rio de Janeiro foram exemplares em contar a história e cultura afro-brasileira de maneira maravilhosa. Eu fiquei completamente apaixonado pelos enredos que tiveram a direção à história e cultura afro-brasileira. Mesmo com todas as resistências, porque afinal de contas, contar a história do negro magoa os preconceituosos, né, e os intolerantes. Mas essa é a verdadeira história. A história daqueles que fizeram esse país junto com os originários. Certo? Então, fiquem chateados, mas essa é a nossa história. Os heróis contados pela história, né, não são, nunca foram tão heróis assim. Os verdadeiros heróis eram negros e índios. Esses sim são os verdadeiros heróis. E por falar em heroísmo, antes de começar o vídeo, lembro a vocês, tudo começou em 1445 com o infante Dom Henrique em sociedade com a Igreja Católica, que começaram a exploração e tráfico de pessoas negras. 1445 foi o primeiro leilão. Depois disso, a Igreja Católica, diante da teoria camita, abriu as portas e permitiu que infante Dom Henrique fosse o cara que tivesse o monopólio no tráfico de escravos. Por quê? Porque ele representava a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo que substituiu os Cavaleiros Templários, que foram perseguidos e dizimados pelo Rei Belo da França, no escopo de achar os seus tesouros, que nunca foram achados. Por quê? Porque estavam sob proteção da coroa portuguesa, que refundou, que reiniciou o projeto, chamando de Ordem de Cristo. Na bandeira de Pedro Álvares Cabral, no navio dele, ele carregava a bandeira da Ordem de Cristo, representando todo esse pontapé que foi dado pelo infante Dom Henrique, o principal escravizador de pessoas negras e que virou nome de avenida aqui no Rio de Janeiro. Pedro Álvares Cabral era conhecido, inclusive, por bombardear todos os locais que ele chegava. Ele não tinha paciência nem de tentar negociar com os nativos, já chegava bombardeando. Esse cara que chegou aqui no Brasil em 1500 e que já disseram, inclusive, né, que ele descobriu o nosso país, o que é uma grande mentira, porque aqui os índios já viviam em milhões. Certo? Beleza. Então, em 1445 acontece o primeiro leilão de escravos. Em 1450, a primeira fortaleza portuguesa em solo africano, São Jorge de Mina, ou simplesmente Elmina, na costa da Guiné, na costa do ouro, na costa da pimenta. Em 1536, olha o salto, a Santa Inquisição tem início em Portugal. Os efeitos são enormes. Por quê? Porque eles vão refletir aqui no Brasil e também na África. Lembrando que nesse momento, em 1536, Portugal ainda estava começando a engatear na África, mas já estava aqui no Brasil. Beleza? Acontece que em 1575, pega a visão dessa data, o Reino do Congo perde autonomia para o Reino Português. E aí tudo passa a mudar de cor. Fica tudo mais complicado. E é nesse espaço de tempo que Chica Manicongo chega ao Brasil, Salvador. Chica Manicongo, que foi reconhecido no ano 2000 apenas como Chica Manicongo, o primeiro travesti da história afro-brasileira, documentada pelos portugueses. Aliás, ela, junto com Vitória de Benim, foram documentadas pelos portugueses em Lisboa, exatamente no ano de 1556, durante o início da Santa Inquisição, de santa não tinha nada, da Santa Inquisição portuguesa, que só tinha dois objetivos. O primeiro, a apropriação, o sequestro de bens dos cristãos novos e a condenação de pessoas por puro preconceito e discriminação. Ou seja,
violência religiosa, violência de gênero, todo tipo de violência, principalmente aquilo que eles não compreendiam. Aquilo que eles não compreendiam, eles constatavam como feitiçaria. E Chica Manicongo foi acusada também de feitiçaria. Ela foi acusada de sodomia, ela foi acusada de feitiçaria. Sodomia é exatamente o homossexualismo, certo? E feitiçaria, ela foi chamada de Imbanda. Imbanda, na cultura congolesa, são os homens que se vestem de mulher. Mas ela também foi chamada de quimbandeira. Ou seja, ela foi condenada por Imbanda e quimbanda. Mas aí eu te falo, a todos os religiosos de matriz africana, principalmente a Umbanda, porque normalmente nós falamos Umbanda, linha de direita, quimbanda, linha de esquerda. Mas o que quer dizer quimbanda? Algo que Chica Manicongo foi condenada, ou Francisco Manicongo, ou Francisco de Congo, ela foi condenada de sodomia e de quimbanda. Mas em quimbundo, o que é quimbanda? Quimbanda em quimbundo, que é uma língua banta, quer dizer sacerdote de religião ancestral. Simples assim. Será que realmente, quando nós chamamos um mestre quimbandeiro, ele é um feiticeiro? Olha bem, se quimbanda em quimbundo, que é uma das línguas bantas, na tradução, quimbanda quer dizer aquele sacerdote que de religiões ancestrais. Acontece que esse costume nasceu dentro das religiões de matriz africana, e tirar esse costume fica complicado, né? Até mesmo o nosso pai da Umbanda, Juca Rosa, certo? Era chamado de quimbandeiro, certo? Ou seja, por que ele era chamado de quimbandeiro? Porque ele manipulava a liturgia dos ancestrais. Ele era um sacerdote de religião ancestral. Por isso ele é o pai da Umbanda. E não, com todo respeito, ao Zélio Fernandino de Moraes. Inclusive no outro vídeo eu falei Zélio Fernandes, mas não, retificando, Zélio Fernandino de Moraes. Não, ele não foi, com todo respeito a ele, às entidades, é claro, ao lindo Caboclo Sete Encruzilhadas, mas quem abriu as portas da Umbanda foi um negro chamado Juca Rosa, chamado de quimbandeiro. Quimbandeiro, aliás, foi uma das acusações de Chica Manicongo. Imbanda e quimbanda. Pegou legal a visão? Bem, voltando aqui ao nosso assunto maravilhoso. Ela nasceu no Reino do Congo, claro, foi sequestrada e passou a se tornar uma escrava. E por que ela se chamou Manicongo? Por quê? Porque os reis, na antiga África tradicional, no antigo Reino do Congo, eram chamados de Meni-Congo. Meni-Congo. Assim eram chamados os reis. Porém, entretanto, todavia, a partir de 1575, quando Portugal perde autonomia, bebê. Aliás, desculpa, quando o Reino do Congo perde autonomia, bebê, para Portugal, em 1575, a tradicionalidade muda. Por quê? Obrigatoriamente, os reis do Congo passaram a ter nomes de santos católicos. Rei Afonso, Antônio, né? Assim foi passando o tempo. Por quê? Porque eles perderam a autonomia para Portugal e abraçaram a cultura portuguesa. Daí, inclusive, vem aquela tradição da gente falar que a Umbanda veste branco e a quimbanda veste preto, que a Umbanda é direita e a quimbanda é esquerda. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a partir desse momento, quando Portugal ganha, né? Ou seja, o Congo perde a autonomia para Portugal, 1575, quando os reis passam a ter nomes de santos católicos, onde o Meni-Congo não é mais chamado de Meni-Congo, ele não é mais rei, certo? Não tem mais essa cultura. A partir desse momento aí, do lado direito dos reis do Congo,
Havia sempre um sacerdote da Igreja Católica, certo? Um representante da Igreja Católica. E do lado esquerdo, um representante das religiões ancestrais, um quimbandeiro. E aí, a tradição cresceu, não me pergunte como, porque isso é bem mais profundo, porque aí vem a ancestralidade de cada terreiro dentro da matriz africana, que é um mundo, é um universo de informações todas faladas. Acredito que até a própria posição de preconceito contra si mesmo, porque isso é muito comum, certo? Fez com que os antigos criassem essa tradição. Direita, Umbanda; esquerda, Quimbanda; direita, branco; esquerda, preto. Para fazer essa divisão de energias. Mas por que não poderia ser ao contrário? Me diz. Continuando por aqui, enfim, eu disse para vocês que ela nasceu no Reino do Congo, veio para o Brasil, e aí foi chamada de Francisco Manicongo, Francisco de Congo, sapateira por profissão, escrava, e que foi denunciada incrivelmente por outro escravo, certo? Ela foi denunciada em 1591, 25 de agosto de 1591, por Matias Moreira. Ele denunciou. Por quê? Porque ela foi delatada. Foi uma delação, não premiada. Foi uma delação de outro negro chamado Duarte, cativo do Colégio da Guiné. Veja bem, gente, cativo da Guiné, não do colégio. O nome foi Duarte, o cara que delatou Chica Manicongo para ser denunciada por Matias Moreira em 25 de agosto de 1591. Ela foi denunciada por Matias Moreira devido a uma delação de Duarte, negro da Guiné, cativo da Guiné. Nunca confundam, Guiné não tem nada a ver com o país. Guiné aqui tem tudo a ver com a localidade, a Costa do Ouro, o local onde Portugal levantou a sua primeira fortaleza chamada São Jorge de Minas, na costa da Guiné, Costa da Pimenta, certo? Então, um próprio negro, um próprio irmão, denunciou Chica Manicongo, certo? Agora, Chica Manicongo, ela era cativa, certo? Ela era escrava, mas a quem pertencia? É muito triste falar isso. A quem pertencia a vida de Chica Manicongo? Pertencia ao Colégio Companhia de Jesus, o mesmo local onde Duarte era cativo, certo? Ele também pertencia ao Colégio Companhia de Jesus. Você entendeu bem? Duarte, negro, cativo da Guiné, delatou Chica Manicongo ou Francisco Manicongo para Matias Moreira, cristão velho, no dia 25 de agosto de 1591. A condenação foi a fogueira. Santa Inquisição. Santa. Colégio Companhia de Jesus. A condenação foi a fogueira. Mas ela foi para a fogueira? Não. Porque a condenação não foi apenas a fogueira. A condenação seria a fogueira e que todos os seus familiares, seus descendentes seriam desonrados pela Santa Igreja Católica. Sendo assim, Chica Manicongo parou de usar roupas femininas e também parou de fazer a manutenção da sua religiosidade. Passou a vestir-se como homem e nunca mais foi vestida de mulher. Essa é a história do primeiro homossexual, esse grito de liberdade, chamado Chica Manicongo, que juntamente com Vitória de Benim foram documentadas em 1556 em Lisboa como as primeiras homossexuais
da África tradicional. Um nome muito importante, um nome que foi falado pelo Paraíso do Tuiuti, no enredo. Parabéns à Escola de Samba, uma excelente aula de História e Cultura Brasileira, de uma personalidade que tentam apagar. Para finalizar o vídeo, aos umbandistas e aos candomblecistas, né? Aos de matriz africana. Será, vamos fazer uma analogia, que Chica Manicongo trabalha em nossos terreiros representada por uma entidade, uma linha, uma falange? Bem, sim, é a resposta que eu dou para vocês. Linha ou falange de Pombogira. Sim, dizem por aí que Pombagira da linha do mar, uma falange de Pombogiras da linha do mar, que é por ali, é nessa irradiação que a nossa grande Chica Manicongo está trabalhando pelo bem da nossa humanidade, mesmo depois de todo o preconceito que sofreu durante a sua sofrida vida, durante a sua dura vida, foi até redundante, como escrava, como sequestrada do seu local, da sua terra natal, o antigo Reino do Congo, trazida aqui na diáspora para o Brasil, e onde viveu com o ofício de sapateira em Salvador, onde foi condenada, onde foi acusada, onde também teve amores, mesmo sendo denunciada por Duarte e também Matias Moreira, cristão velho, em 1591, no dia 25 de agosto. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.